As Escrituras é Bíblia Sagrada, edição pastoral católica, Antigo Testamento, livro histórico de Juízes, do capítulo 12, do versículo 1 ao versículo 15. O contexto da palavra: o comichão do poder. Versículo 1. Os inframitas se reuniram, atravessaram o rio Jordão e caminho do norte, e perguntaram a Jefté: por que você, Jefté, fez guerra contra os amonitas sem nos convidar para ir junto? Uma pergunta. Nós vamos queimar, Jefté, a sua casa com você dentro dela. Versículo 2. Aí Jefté respondeu: eu e meu povo tivemos um grande conflito com os amonitas. Pedi ajuda a vocês e vocês negaram a me ajudar. Versículo 3. Quando vi que ninguém aparecia para me ajudar, arrisquei a vida e marchei contra os amonitas, e Javé entregou em meu poder. Por que é que vocês vêm hoje contra mim? Jefté fez essa pergunta para eles. Versículo 4. Aí Jefté reuniu os galaaditas e atacou os inframitas. E os inframitas foram derrotados, porque dizia assim: vocês galaaditas são fugitivos de Efraim, pois Galaade fica entre Efraim e Manassés. Versículo 5. E os galaaditas ocuparam os vales do Jordão, contando a passagem de Efraim, quando os efraimitas fugitivos pediam para passar os galaaditas. Perguntava: você é efraimita? Uma pergunta. Versículo 6. Se ele dizia que não, eles pediam: então diga Shibolete. E ele dizia Shibolete. O versículo 6. Se ele dizia que não, e ele pedia: então diga Shibolete. E ele dizia Sibolete, porque não conseguia pronunciar de outro modo. Então eles agarravam e matavam nos vales do rio Jordão. E nesse tempo foram mortos 42.000 efraimitas. Versículo 7. Jefté foi juiz em Israel durante 6 anos. E depois morreu, foi sepultado em sua cidade, em Galaade. Contexto da palavra: Abizã, Elon e Abidom. Versículo 8. Depois Jefté, o juiz em Israel, foi Abizã de Belém. Versículo 9. E ele teve 30 filhos e 30 filhas, mulher. Ele teve 30 filhos, homem, e 30 filhas, mulher. Casou as filhas e foram e trouxe de fora 30 mulheres para os seus filhos. E foi juiz em Israel durante 7 anos. Versículo 10. E depois morreu e foi sepultado em Belém. Versículo 11. Depois de Abizã,
o juiz em Israel foi Elone, de Zabulon. Foi juiz em Israel durante 10 anos. Versículo 12. Depois morreu e foi sepultado em Alon, na terra de Zabulone. Versículo 13. Depois de Elone, o juiz em Israel foi Abidom, filho de Iliel, de Faratom. Versículo 14. Ele teve 40 filhos e 30 netos, que montava 70 jumentos. Versículo 14. Ele teve 40 filhos e 30 netos, que montava em 70 jumentos, e foi juiz em Israel durante 8 anos. Versículo 15, para terminar. E depois morreu e foi sepultado em Faratone, na terra de Efraim, na região montanhosa dos Amalequitas, ou Amalecitas. Este foi o livro histórico de Juízo, do capítulo 12, do versículo 1 até o versículo 15. O rodapé do capítulo 12, do versículo 1 até o versículo 7, a tribo de Efraim era poderosa e arrogante, sempre alertava para evitar que nenhum outro pudesse sobremenciar. No capítulo 8, do versículo 1, versículo 3, Shibolete significa espiga de trigo. Shibolete significa espiga de trigo. Do capítulo 8, versículo 15, Abizã, Elone, Abidom são juízos menores. No capítulo 3, no versículo 7, e do versículo 16, versículo 31. Esse foi o rodapé do capítulo 12 de Juízo, livro histórico, do versículo 1 até o versículo 15. Das Escrituras é Bíblia Sagrada, edição pastoral católica. Para terminar, que o Pai eterno de Abraão, Isaque e Jacó abençoe todos nós com saúde e livre a todos nós de todos os mal. Dá sabedoria e entendimento para entender as tuas palavras do jeito que está escrito e do jeito que mandou para nós. Ensinou para nós obedecer. Para que nós não ficamos somente por ler, por ouvir, mas que nós colocamos as palavras dele dentro do coração, para que nós meditamos dia e noite, através de examinar a palavra dele, que nós tenhamos a vida eterna, através da obediência e do crer na palavra dele. Boa noite para todos, até o próximo capítulo, se o Pai eterno nos permitir, e se Ele quiser, e se for da vontade dEle. Para que nós não venhamos fazer a nossa vontade, mas que seja aceita a vontade dEle. Shalom para todos.